Senhor Jesus, Mestre querido, amigo incondicional de todos os momentos. No início desta nossa reunião virtual, destinada ao estudo da Tua mensagem, à luz da doutrina espírita, vos agradecemos pela oportunidade de aqui estarmos nesta união de propósitos. Agradecemos o amparo da espiritualidade maior, destes incansáveis trabalhadores da Tua seara que estão conosco participando deste encontro. Que esta oportunidade, neste domingo de manhã, seja bem aproveitada por todos nós, que consigamos, através deste intercâmbio, desta leitura, nos fortalecer diante dos desafios que atravessamos na nossa caminhada. E assim, Mestre amado, rogando o vosso amparo, rogando que essa nossa prece envolva todos os nossos irmãos que passam por desafios, por dificuldades, por provações de qualquer natureza, que possam se sentir envolvidos. Um abraço fraterno, de fé, de esperança, da certeza de dias melhores. E assim, Mestre amado, rogamos a vossa permissão para iniciarmos o nosso encontro desta manhã. Que assim seja. Bom dia, meus amigos. É uma satisfação muito grande estar aqui juntos a vocês, companheiros de Casa do Caminho. Agradeço o convite que me foi feito para preparar um tema a ser desenvolvido nesta manhã. 18 de abril de 1857. Estamos aí cerca de 164 anos atrás. Em Paris, França, capital intelectual do mundo na época, surge nas prateleiras de uma livraria na Galeria Palais Royal uma obra denominada O Livro dos Espíritos. Esta obra inicial da doutrina espírita, o alicerce deste grande edifício, lançada por Allan Kardec, um autor até então desconhecido, que nada mais é do que o pseudônimo de um pedagogo já renomado na França, nosso querido professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Mas, como Allan Kardec, ele quis separar o trabalho acadêmico que desenvolvia enquanto pedagogo e professor da obra que não era dele, como ele dizia, mas eram dos espíritos, que todas as informações e o conteúdo ali não era de sua autoria, era da autoria dos espíritos superiores, e ele estava apenas ali prestando uma contribuição que ele entendia pequena, mas que sabemos que não, que era muito valiosa. Daí a denominação com que Kardec passou a história, não como pai do espiritismo, mas como codificador do espiritismo, ou seja, como organizador das ideias, das informações, das revelações dadas pelos espíritos superiores para a humanidade. Esta obra maravilhosa, muito profunda, na primeira edição com apenas 501 questões e respostas, foi complementada na segunda edição, pouco tempo depois, para 1018 ou 1019, conforme as traduções. 1019 questões com suas respostas, divididas em 4 livros. No livro primeiro, Kardec denominou de As Causas Primárias. O livro segundo, O Mundo Espírita, ou O Mundo dos Espíritos. O livro terceiro, As Leis Morais. E o livro quarto, Esperanças e Consolações. E hoje vamos nos ater ao livro terceiro, As Leis Morais, onde ali Kardec organizou, com o auxílio da espiritualidade, 12 leis morais, leis que estão na natureza e que Deus colocou para reger a nossa vida neste mundo, as nossas relações entre nós, as nossas relações com a espiritualidade. E a oitava
lei organizada por Kardec nesta obra é justamente a lei do progresso. Nós encontramos ela a partir da questão 776 de O Livro dos Espíritos. E ali, nesta parte do Livro dos Espíritos, capítulo 8º, Lei do Progresso, os Espíritos nos esclarecem sobre a questão de que estamos constantemente em processo de crescimento. O progresso é uma lei natural, portanto, faz parte da nossa caminhada, faz parte da vida, faz parte do mundo. Tudo progride na natureza e nós, como espíritos, como seres inteligentes da criação, também progredimos. E eles nos orientam que esse progresso se dá basicamente em duas vertentes: o progresso intelectual e o progresso moral. Já na questão 780, Kardec perguntou aos espíritos superiores: o progresso moral sempre segue o progresso intelectual? E eles responderam: é a sua consequência, mas não o segue sempre e imediatamente. E se nós formos analisar o conteúdo dessa resposta, vamos observar que é justamente o que encontramos na nossa sociedade hoje. Progredimos intelectualmente muito, principalmente no último século. É fácil de notar esse progresso em tudo o que nos cerca. Lembremos que 50 anos atrás não conhecíamos o que era internet, televisor, aparelho celular, então uma descoberta mais recente, a modernidade que alcançou a medicina e muitos outros segmentos, áreas do conhecimento humano. Hoje, um médico pode fazer uma cirurgia estando num país e o paciente em outra, e ele apenas conduzindo, por meio da tecnologia, um robô a fazer incisões precisas, cirurgias de alta complexidade. Tudo isso nos mostra que a humanidade tem progredido muito. Mas se o progresso intelectual é bastante visível, o progresso moral também é. Embora com menos velocidade, em ritmo menor, nós observamos que saímos de uma época de selvageria, onde se matava simplesmente pelo prazer da dominação, onde não se tinha ali certas garantias, certas preocupações ligadas à humanidade, aos direitos do semelhante. Durante muitos milênios na nossa sociedade vigorava apenas a lei do mais forte, onde o mais forte subjugava e impunha a sua vontade, o seu desejo, a sua forma de compreensão para o mais fraco, que cabia apenas se sentir ali como que escravizado e dominado pelo mais forte. Ainda sobre a questão do progresso, os espíritos nos colocam que o progresso na humanidade, principalmente no aspecto moral, só não foi mais rápido, só não é mais rápido, não o vemos acelerar mais, devido ainda estarmos na condição de espíritos imperfeitos e duas das nossas principais imperfeições ficam obstando que esse progresso se realize de maneira mais rápida, mais acelerada, como gostaríamos de ver. Estou me referindo ao orgulho e o egoísmo. E isso nós encontramos na questão 785, quando Kardec pergunta: qual o maior obstáculo ao progresso? E os espíritos respondem sem a menor sombra de dúvidas: são o orgulho e o egoísmo. Quero referir-me ao progresso moral, porque o intelectual avança sempre. Então, orgulho e egoísmo são duas das nossas imperfeições, dos nossos, digamos, desafios a serem vencidos por todos nós. Então, trabalhamos constantemente contra esses dois males das nossas almas, que atrapalham o nosso progresso moral. Apesar disso, como é uma lei natural, a lei do progresso, podemos observar, comparando determinados períodos da humanidade, que já progredimos bastante. Ainda há muito por progredir na questão moral? Com certeza. Até onde progrediremos?
Os Espíritos nos asseguram, progrediremos até atingirmos a perfeição. E se olharmos o quanto ainda somos espíritos carentes, espíritos imperfeitos, sabemos que vamos ainda reencarnar muitas vezes. Mas também sabemos que Deus nos criou simples e ignorantes, mas com esse potencial de atingirmos um dia a perfeição. É muito confortador saber que somos espíritos perfectíveis, somos espíritos capazes de atingir a perfeição. E nesse contexto da lei do progresso, nós sabemos que a doutrina espírita desempenha um papel importante. Durante diversos períodos da humanidade, Jesus, o nosso mestre, o mentor espiritual do nosso planeta, tem nos enviado seus mensageiros, seus emissários, espíritos que vêm aqui como verdadeiros missionários nos auxiliar a dar um empurrãozinho nesse progresso moral, principalmente. O progresso intelectual, como já respondido pelos espíritos, esse vem de uma consequência natural do desenvolvimento da nossa inteligência. Agora, o progresso moral precisa desse desenvolvimento dos nossos sentimentos, das nossas virtudes. E quando evoluímos intelectualmente, isso nos facilita, num segundo momento, a analisarmos melhor as coisas que acontecem ao nosso redor, como está caminhando a nossa vida e o que precisamos fazer para continuar progredindo na direção correta. Na questão 798 de Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o Espiritismo se tornará uma crença comum ou será apenas a de algumas pessoas? Isso certamente se referindo à contribuição que o Espiritismo pode dar no progresso da humanidade. E os Espíritos responderam: certamente ele se tornará uma crença comum e marcará uma nova era na história da humanidade, porque pertence à natureza, e chegou o tempo em que deve tomar lugar nos conhecimentos humanos. Mas também alertaram a gente: haverá, entretanto, grandes lutas a sustentar, mais contra os interesses do que contra a convicção, porque não se pode dissimular que há pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio e outras por motivos puramente materiais. Mas os seus contraditores, ficando cada vez mais isolados, serão afinal forçados a pensar como todos os outros, sob pena de se tornarem ridículos. Então essa foi a resposta dos Espíritos. O Espiritismo tem uma grande contribuição. Os pontos que ele tem como fundamentos serão divulgados e mais aceitos amplamente com o passar do tempo. Mas, como os Espíritos já previram, não é tarefa fácil, não é tarefa de 1 ano, de 2 anos, de 1 década, de 2 décadas, nem de uma única geração. E isso o tempo tem nos mostrado, do acerto dessa informação, dessa resposta dos Espíritos. Estamos aí há 164 anos do lançamento dessa obra maravilhosa, o Livro dos Espíritos, e ainda vemos uma grande dificuldade de muitas pessoas em aceitarem a mensagem do Evangelho, em praticarem esta mensagem, apesar dos esclarecimentos e da compreensão tão ampla que o Espiritismo nos proporciona da mensagem do Cristo. Então, o Espiritismo, como a terceira revelação prometida, tem cumprido o seu papel. Muitos já têm se beneficiado dos seus ensinamentos. Nós somos exemplos disso, mas sabemos que ainda falta alcançar a maior parcela da humanidade. É um trabalho lento. Sobre outras denominações, ou mesmo se considerando materialistas ou ateus, muitas pessoas acabam aceitando os princípios da doutrina espírita. Um dos princípios básicos, mais conhecidos, que é o da reencarnação, tem pessoas que seguem outras doutrinas, outras religiões, que não são reencarnacionistas, e elas continuam seguindo as suas religiões, as suas doutrinas, entretanto, confessam abertamente que acreditam na reencarnação, que tem uma lógica de ser a questão da reencarnação. Então, por aí nós podemos observar que o Espiritismo tem trazido, sim, uma grande contribuição. Já mudou
o modo de muitas pessoas verem a vida, enxergarem este mundo. Tem estimulado muitas pessoas, seus adeptos, seus simpatizantes, a praticarem o bem, a trabalharem os seus vícios morais, a combaterem em si o orgulho e o egoísmo, a praticarem a caridade acima de tudo, o amor ao próximo, o perdão das ofensas. Então o Espiritismo tem trazido valiosa contribuição. Na questão 799, Kardec vai direto a esse ponto. Pergunta aos espíritos: de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? E os espíritos então respondem: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, ele faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse. A vida futura, não estando mais velada pela dúvida, o homem compreenderá melhor que pode assegurar o seu futuro através do presente, destruindo os preconceitos de seita, de casta e de cor. Ele ensina aos homens a grande solidariedade que deve unir todos como irmãos. Então essa vai ser uma grande contribuição. Já está sendo, mas vai ser ampliada. O Espiritismo está combatendo o materialismo, a descrença na espiritualidade, a descrença em Deus, que ainda paira no coração de muitas pessoas. E ele vai dar essa contribuição de uma maneira muito clara, muito esclarecedora. Então ele vai mostrar aos homens que somos irmãos. Se Jesus já nos falava que Deus é o nosso Pai, então nos colocou na condição de irmãos, daqueles que devem viver em fraternidade, em irmandade, que devemos nos respeitar, nos perdoar, amar ao próximo como a si mesmo. E somos aí, então, uma grande família. E essa contribuição o Espiritismo vai nos dar para esse progresso moral. Os Espíritos ainda colocam que seria conhecer bem poucos homens pensar que uma casa qualquer pudesse transformá-los como por encanto. Ou seja, que os homens iriam evoluir de um momento para o outro, abandonar certos vícios morais que possuem. Os Espíritos dizem que as ideias se modificam pouco a pouco com os indivíduos e são necessárias gerações para que se apaguem completamente os traços dos velhos hábitos. Então é isso. Cada coisa vem a seu tempo. O progresso está chegando. O Espiritismo tem contribuído para este progresso. Mas precisa então que todos nós nos esforcemos, porque este mundo só se tornará um mundo melhor dentro desse processo de transição para um mundo de regeneração, se nós, espíritos que aqui o habitamos, fizermos a nossa parte, progredirmos junto com eles. A melhoria, a somatória da melhoria de cada um de nós, da humanidade, que vai fazer com que este mundo seja um lugar melhor para se viver. Essa já é a orientação dos espíritos e, portanto, a doutrina espírita, ajudando os homens a se melhorar, vai contribuir decisivamente para entrarmos no estágio do mundo de regeneração. Falando ainda sobre o combate que o Espiritismo faz ao materialismo, no livro Estante da Vida, psicografia do nosso querido Chico Xavier, Espírito, autoria espiritual, pelo Espírito Irmão X, que sabemos que é o nosso irmão Humberto de Campos, no capítulo 21, Humberto de Campos intitulou Materialismo e Espiritismo, nos traz uma pequena história sobre essa luta entre o materialismo e o espiritismo. Diz Humberto de Campos: conta-se que o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes orientava no Rio uma reunião de estudos espíritas, com a palavra livre para todos os circunstantes, quando, após comentários diversos, perguntou se mais alguém desejava expressar-se nos temas da noite. Foi então que renomado materialista, seu amigo pessoal, lhe dirigiu veemente provocação. Bezerra, continuo ateu e não somente por meus colegas, mas também por mim, venho convidá-lo a debate público, a fim de provarmos a inexpugnabilidade do materialismo contra as pretensões do espiritismo. E previno a você que o materialismo já levantou extensa lista de médiuns fraudulentos, de chamados sensitivos que reconheceram os seus próprios enganos e desertaram das fileiras espíritas, dos que largaram
Em tempo suposto desenvolvimento das energias psíquicas, e fizeram declarações quanto às mentiras piedosas de que se viram envoltos, dos ilusionistas que operam em nome de poderes imaginários da mente. E com essa relação apresentaremos outro rol de nomes que o materialismo já reuniu. Os nomes dos experimentadores que demonstraram a inexistência da comunicação com os mortos, dos sábios que não puderam verificar as factícias ocorrências da mediunidade, dos observadores desencantados de qualquer testemunho da sobrevivência, e dos estudiosos ludibriados por vasta súcia de espertalhões. Esperamos que você e os espíritas aceitem o repto. Bezerra concentrou-se em prece alguns instantes e em seguida respondeu, aliando energia e brandura. Aceitamos o desafio, mas tragam também ao debate aqueles que o materialismo tenha soerguido moralmente no mundo, os malfeitores que ele tenha regenerado para a dignidade humana, os infelizes aos quais haja devolvido o ânimo de viver, os doentes da alma que tenha arrebatado as fronteiras da loucura, as vítimas de tentações escabrosas que haja restituído a paz do coração, as mulheres infortunadas que terá arrancado ao desequilíbrio, os irmãos desditosos de quem a morte roubou os entes mais caros, a cujo sentimento enregelado da dor terá estendido o calor da esperança, as viúvas e os órfãos, cujas energias terá escorado para não desfalecerem de saudade ante as cinzas do túmulo, os caluniados aos quais terá ensinado o perdão das afrontas, os que foram prejudicados por atos de selvageria social mascarados de legalidade, a quem haverá proporcionado sustentação para que ouvidem os ultrajes recebidos, os acusados injustamente, de cujo espírito rebelado terá subtraído o fel da revolta, substituindo-o pelo bálsamo da tolerância, os companheiros da humanidade que vieram do berço cegos ou mutilados, enfermos ou paralíticos, aos quais terá tranquilizado com princípios de justiça para que aceitem pacificamente o quinhão de lágrimas que o mundo lhes reservou, os pais incompreendidos, a quem deu força e compreensão para abençoarem os filhos ingratos, e os filhos abandonados por aqueles mesmos que lhes deram a existência, aos quais auxiliou para continuarem honrando e amando os pais insensíveis que os atiraram em desprezo e desvalimento, os tristes que haja imunizado contra o suicídio, os que foram perseguidos sem causa aparente, cujo pranto terá enxugado nas longas noites de solidão e vigília, afastando-os da vingança e da criminalidade, os caídos de todas as procedências, a cujo martírio tenha ofertado apoio para que se levantem. Nesse ponto da resposta, o velho lidador fez uma pausa, limpou as lágrimas que lhe deslizavam no rosto e terminou. Ah, meu amigo, se vocês puderem trazer um só dos desventurados do mundo, a quem o materialismo terá dado socorro moral para que se liberte do cipoal do sofrimento, nós, os espíritas, aceitaremos o repto. Profundo silêncio caiu na pequena assembleia, e porque o autor da proposição baixasse a cabeça, Bezerra, em prece comovente, agradeceu a Deus as bênçãos da fé e encerrou a sessão. Mensagem linda, né? A comparação dos benefícios que a doutrina espírita traz para a humanidade, em contraponto com o materialismo, que nada nos entrega de positivo. Assim, encerramos as reflexões desta manhã, E assim, meus amigos, após essas mensagens tão confortadoras, dos benefícios que a doutrina espírita nos traz, do esclarecimento, do conforto, da certeza quanto à justiça divina que ele nos proporciona, e principalmente
na certeza quanto ao o amor que o nosso Pai Criador tem por todos nós. Vamos agradecer a espiritualidade maior, agradecer a Jesus, nosso querido Mestre, por tudo que nos tem ofertado em nossa caminhada, pelo conhecimento dessa doutrina maravilhosa, pelo amparo que em silêncio a espiritualidade nos dá em nossa caminhada. E vamos rogar que este amparo continue se estendendo aos nossos irmãos em aflição. Tantos irmãos, tantas famílias atingidas por esta pandemia, que ainda está bastante intensa, provocando tantos males em nossa sociedade, em nosso país, no mundo, de uma forma geral. Que o acréscimo da misericórdia divina recaia sobre todos nós e possamos encontrar forças para seguir adiante. Assim, agradecidos pela oportunidade que nos foi dada nesta manhã, rogamos, Senhor, que a Tua paz continue conosco, agora e sempre. Assim seja.